Vamos começar mais uma série por aqui e dessa vez é a trilogia Peças Infernais e o vídeo de hoje é sobre Anjo Mecânico. E primeiramente eu quero dizer oi, segundamente quero pedir para você curtir esse vídeo se gostar no final, então assiste até o final aí. Se tu achar que eu mereço teu like, deixa o teu like aí. E claro, se tu gostar do conteúdo que tu tá vendo aqui, se inscreve, conheça o meu canal, conheça o meu projeto aqui do YouTube que eu estou recomeçando esse ano. E aos pouquinhos estou colocando vídeos e fazendo projetinhos diferentes. Mas hoje então, nós vamos falar de Cassandra Clare e vamos falar principalmente desse primeiro livro da trilogia Peças Infernais, Anjo Mecânico, volume 1. E eu quero comentar já de primeiro momento aqui que teve uma parte muito legal na história, várias partes legais, mas uma das partes que mais me chamaram a atenção na história é que Tessa, a nossa personagem principal, a Tessa Gray, ela cita livros durante a história. Tanto ela quanto o Will também, que é o personagem principal com quem ela conversa, ela troca algumas informações ali de literatura, referências, etc. E eu vou comentar, eu vou compartilhar com vocês agora aqui quais foram esses livros que eles comentaram na história aqui desse primeiro volume. Eu não sei se vai seguir assim no segundo e no terceiro volume, mas esse primeiro me conquistou principalmente pela Tessa ser uma leitora assídua, ela ama ler, principalmente romances daquela época, porque a gente está tratando aqui a história da época vitoriana, né, e temos aqui o steampunk também, e se você não sabe o que é steampunk, eu vou deixar no card aqui em cima para te ir direto para o meu vídeo depois desse aqui, onde eu explico brevemente o que é o steampunk, o que significa esse subgênero dentro da fantasia, né, vitoriana. Pode ser que esse vídeo fique um pouco longo, então pega seu chá, pega sua pipoquinha, aproveita para fazer alguma coisa aí na sua casa e vai me escutando enquanto rola esse vídeo, tá? Eu já vou abrir meu livro, eu fiz muitas marcações, esqueci de comentar e fazer um vlog com vocês, perdi a oportunidade de fazer um vlog com vocês, porque esse livro eu li ele durante o sprint nas lives da Twitch, onde eu faço lives de foco, leitura, produtividade, e daí eu acabei esquecendo de fazer um vlog, mas vamos lá. Tem algumas páginas aqui que eu marquei, onde a Tessa cita. Esse primeiro livro que ela citou foi Jane Eyre, tá? Jane Eyre, na verdade, ela não cita o livro em si, mas ela cita a personagem Jane Eyre. Isso porque Jane Eyre não era uma personagem muito bonita, muito atraente, e a Tessa, ela se considera uma personagem mais, sabe, aquelas personagens que ficam atrás da cortina, que não se sobressaem em nada, que não tem nada físico ali bonito, aparente, né? Não se destaca muito entre as outras mulheres. O que seria esse destaque feminino para aquela época? Era aquelas mulheres mais, assim, delicadas, eram as loiras, de olhos azuis, olhos verdes. Então, normalmente, quem tinha cabelo cacheado, castanho, quem tinha cabelo crespo, não se destacava tanto assim para aquela época, tá? Isso a gente tá falando lá na época vitoriana, no século XIX, tá? Então eu tenho aqui o livro da Charlotte Brontë, Jane Eyre, e está sendo uma das leituras coletivas do clube esse mês, e deu a casualidade de eu ler o primeiro livro e coincidir aqui com a minha leitura. E realmente, eu cheguei em 50% da obra, e aqui a gente vê a famosa Jane Eyre, uma personagem que sofre muito, mas eu vou trazer um vlog separado dessa obra aqui pra vocês, mas eu só quero dizer que sim, a Jane Eyre aqui não é uma personagem das mais bonitas, né, eles retratam assim, não é uma das personagens mais chamativas, então realmente casa com o que a Tessa falou em Anjo Mecânico, tá? Casa com o que ela comentou ali que, ela tá mais pra Jane Eyre, e Jane Eyre para ela foi uma super heroína do feminismo. Jane Eyre é retratada ali como um espelho, né? Ela faz até uma reverência, dizendo assim, cara, Jane Eyre é tudo para mim, sabe? Jane Eyre é minha super heroína. Esse foi o primeiro livro que ela destaca aqui.
Quando a Tessa chega em Londres, ela fica na expectativa de encontrar o irmão dela, esperando ela desembarcar do navio para ir morar com ele. Até porque quando ela recebeu o convite, ela recém tinha perdido a tia, ela tinha vendido tudo, né, da casa para pagar ali o funeral, o velório e tudo mais. Só ela e a tia moravam juntas. E aí ela recebe a carta lá na antiga casa dela em Nova York, onde ela morava. Ela chega lá em Londres, faz a viagem conforme meu irmão pede, e ela tá na expectativa de encontrar o irmão. E acontece que ela não encontra o irmão, ela se depara com duas irmãs sombrias, as irmãs ali super famosas, em destaque nesse primeiro livro aqui, onde sequestram a Tessa e fazem com que ela, sob tortura, aflore os seus poderes que ela tinha e ela não sabia que tinha. Então Tessa aqui já é apresentada para nós como não humana. Ela não é humana, ela tem superpoderes. E aí que começa o desenvolvimento, porque ela não se acha bonita, e daí ela comenta sobre Jane Eyre, e começa a história de fato. Então a gente tem 2 primeiros capítulos já na história, onde a Tessa é apresentada e o Will e o Jen também são apresentados, porque logo no primeiro capítulo a gente encontra, não é bem o capítulo, é um prólogo, né? A gente encontra o Jen e o Will caçando os seus demônios, né, os monstros ali, porque eles são caçadores de sombra e os caçadores de sombra fazem isso. Eles caçam as coisas que a gente não enxerga, né, os demônios, os espíritos sem luz, etc. Então, eles estão ali fazendo essa caçada e a gente já é apresentado para esses personagens. Partindo daí, a Tessa ela vai se encontrar com o Will, primeiramente, lá na casa das Irmãs Sombrias. O Will vai conseguir resgatar ela e vai levar ela lá para a academia, onde é um instituto, né, dos Caçadores de Sombras, e é lá que eles fazem as suas aulas de defesa, estudam, aprimoram seus poderes, as tatuagens que se curam, tudo aquilo que a gente também já conhece lá em Shadowhunters. Quem leu primeiro Instrumentos Mortais, quem assistiu a série também, basicamente já tem ali o que são de fato os Caçadores de Sombra. Mas aqui, como a gente está retrocedendo muito tempo de 2007, aqui a gente tem já um pouco mais de teoria do que seriam os Caçadores de Sombra, de onde eles nascem, como que eles se formam, por que eles estão lá, por que existe o karma, né, do Caçador de Sombra. Então, se seus pais são Caçadores de Sombra, tu vai ser Caçador de Sombra, e assim vai. É uma linhagem que não acaba e é aquela obrigação, aquele karma que precisa ser cumprido, né? Eles não podem fugir daquilo. Até tem uma personagem aqui que mora lá no instituto e ela não quer ser uma caçadora de sombra, os pais delas eram, e ela é órfã também, mas ela não quer ser, ela quer sair dali, ela quer ter uma família, ela quer ter uma vida normal. Ela não é uma pessoa normal, né? Eu posso dizer assim. Ela não é uma mulher normal, ela é uma caçadora de sombra, porque até na defesa que ela faz, como que ela luta ali, a gente já tem aquela apresentação dessa personagem que ela tá predestinada a ser uma caçadora de sombra e não uma mulher do lar, como ela retrata aqui que ela quer ser, ela quer casar e tudo mais. Isso porque os pais dela também deixaram uma herança para ela e ela pode retirar esse dinheiro, pode usar, só que ela não pode morar em outro lugar. Então, tem essa questão também, tá? E aí, o Jen e o Will. Tem muita gente que fala, assim, sobre... eu sou mais time de Will, eu sou mais time Jen. Quando eu li a primeira vez esse livro, e faz muito tempo, tanto que eu não lembro mais... Quando eu peguei pra ler, eu não lembrava de quase nada, basicamente. Foi tudo uma surpresa pra mim. Eu fiquei muito na expectativa do Jen, sabe? Eu acho que o Jen, ele é aquele lado oposto do Will. O Will, ele é muito grosseirão, ele é muito direto, ele é sangue frio. Ele tem ali uma alma mais obscura, né? Já o Jen, ele é mais calmo, ele é mais... Não sei se eu posso falar romântico, né? Ele é mais delicado, mais gentil. Ele tem mais aquele tato de conversar e tal. Mas eu sou mais o time do Will hoje em dia, sabe? Hoje eu acho que eu fico mais pro lado da razão do que da emoção.
vamos falar que os dois são esses lados, sabe? Um é mais racional, o outro é mais emocional, mas ambos são pessoas que completam ali aquele lance ali entre a Tessa. Aqui a gente não enxerga também muito romantismo, tá? Então a gente tem mais a apresentação do universo da Cassandra Clare, a gente se aprofunda mais naquela história ali do que o porquê, etc, etc. E podemos dizer também que a Tessa, ela só entrou assim para esse mundo, né, de caçadores de sombra e feiticeiros, lobisomens e todas as criaturas sobrenaturais aqui dessa história por causa do irmão, porque o irmão, ele foi até Londres para saber respostas de algumas coisas, que eu não vou falar o que é, e ele foi e encontrou um emprego novo, e ele se estabilizou por lá, e daí, por causa dele, por causa desse convite, a Tessa, infelizmente ou felizmente, entra para esse mundo, tá? Tem vários segredos dentro dessa história. Tem muitos segredinhos, assim, que tu vai pegando como uma chave. Mas o principal de tudo é que tem uma pessoa que eles chamam de magistrado. Eu não vou revelar quem é, não se preocupem que eu não vou dar muito spoiler. E esse magistrado, ele tá criando automatos que seriam robôs com pedaços de pessoas dentro desses robôs. Ou seja, tem pessoas que estão roubando corpos de humanos ou matando humanos também, sequestrando humanos para matar essas pessoas, e tirar esses órgãos das pessoas, principalmente o coração, para transformar com magia em automatos, né? E estão usando também, aí entra a parte ali do final dessa era vitoriana, que foi a grande revolução industrial, entra a parte de robôs, metais, fumaça, engrenagem, tudo isso. Então, tem essa mescla de contexto histórico com a fantasia da Cassandra Clare. E aí, esses robôs, eles estão sendo projetados e criados para destruir caçadores de sombras, destruir outras criaturas e para predominar essa entidade, esse magistrado, e o magistrado ser o dono da porra toda. É isso. Ele não quer bem aniquilar os outros seres, mas ele quer fazer com que eles sejam escravos dele. As fadas, todo mundo. Aqui dentro existe uma espécie de clã. Imagine assim comigo. Cada clã tem um líder. Então tem o líder dos lobisomens, tem o líder dos vampiros, tem o líder dos bruxos, tem o líder das fadas, tem o líder do submundo, que seriam dos demônios, etc. E tem também o líder das sombras, né, do caçadores de sombras. E aí cada líder responde nas reuniões para acordar, fazer leis, etc. e tal. Só que um desses líderes está traindo eles, né? Um desses líderes está traindo todo mundo. E quem pode ser? A gente não tem noção nenhuma, porque tudo é muito novo aqui, tudo é muito fresco, tu não conhece os personagens ainda, tu não consegue desconfiar de fato, porque é tudo muito novo e está sendo ali apresentado logo nesse primeiro livro para nós. Beleza? A ideia não é que a gente descubra muito fácil isso mesmo. Não é que a gente descubra, esse aqui deu. Não, a ideia é ficar difícil mesmo a história. A ideia é a gente se surpreender. E esse magistrado, ele é revelado. E é muito fácil para nós, sabe? Ele foi revelado muito antes do livro terminar. Foi ali 60% da história. E tu fica assim, poxa, tão fácil assim a gente descobrir quem é o magistrado? Mas tem muita página ainda, tem muita história para rolar. E eles estão ali agora para impedir que esses automatos fiquem de pé e aconteça o que o magistrado quer que aconteça, que é dominar legal toda essa galera aí, entendeu?
e fazer com que eles trabalhem a favor dele, e acabou essa coisinha de reunião, acabou com toda essa burocracia que eles criam para fazer leis, regras, etc, sabe? E a Tessa tá no meio de tudo isso, tá nessa confusão, e ainda tá tentando descobrir quem é ela, porque os poderes nada mais são... Qual que seria o poder da Tessa? Ela se transforma em outras pessoas, pegando o último objeto da pessoa. Último ou único objeto da pessoa. Então, por exemplo, ela pega um prendedor de cabelo meu, ela pegou e ela consegue se transformar em mim só por esse toque. Mas será que ela consegue se transformar em mim depois que ela pegou isso aqui, mas sem o objeto? Quanto tempo será que ela consegue ser eu? E aí, o que será que ela pode ser? Então, tu fica também nessa expectativa de o que ela é. Porque ela não é humana. E a gente fica aqui apreensiva. Até porque a Tessa, ela não é irmã de pai e mãe do irmão dela, né? Ela não é. Ela é apenas irmã por parte de mãe. Óbvio. Porque os dois pais, né? O pai e a mãe são humanos. E aí, será que são de fato? Será que a mãe é humana mesmo? Tudo isso tu vai descobrindo. Jane Eyre foi retratado nessa obra, e também quem é comentado dentro da obra é o Wilkie Collins, do famoso A Mulher de Branco e Armadale, que são as duas obras do Wilkie Collins mais famosas, né, que existem, e que também são publicadas por uma editora aqui no Brasil, que é a Pedra Azul. E eu tenho uma edição muito bonita do livro, eu vou mostrar aqui pra vocês. Eu tenho essa edição aqui de Armadale, olha que coisa linda que é essa edição. Ela é muito bonita, tem pinturas internas, tem ilustrações também com imagens originais da obra. Ó. Então, esse livro aqui é comentado também dentro da história. Então, tu vai encontrar muitas referências literárias de clássicos que talvez não estão ainda traduzidos aqui no Brasil, mas a maioria já está, porque eu fui pesquisando, né? Tem ali também os Três Mosqueteiros, que o Will faz um trocadilho com a Tessa, que ele diz um por todos e todos por um. E daí tem esse trocadilho. Tem trocadilho com Hamlet também, ser ou não ser, eis a questão. Tem muitos, gente. Tem muitos clássicos que são citados aqui dentro do Anjo Mecânico e que vale a pena dar uma chance. Eu, particularmente, agora tô conhecendo Jane Eyre e depois eu quero ler Armadale, que foi uma obra que ela comentou aqui e que me deu muita curiosidade, que vai falar de aventura, que vai falar de viagens, de descobrimento, e que a personagem principal é mulher. Então, a gente vai ter ali mais uma protagonista, né, feminina, pra gente comentar e pra gente conversar sobre. Então, aqui no finalzinho, a gente tem algumas observações da autora ali, que ela fala sobre a Londres da Tessa, né? E Londres vitoriana, ela quis dizer que ela respeitou o máximo que deu. E para quem conhece Londres, tem ali ruas e lugares que ela mudou o nome, que ela colocou mais lugares fictícios. E teve sim um incêndio de uma igreja em 1866, onde ela aproveitou e fez uma história e disse que ali foi um grande incêndio, ali que ela colocou um instituto, etc e tal. Então, assim, tem bastante coisa que a Cassandra escreve pra gente entender um pouco mais o contexto do universo que ela tá criando. Aqui também ela botou uma observação da poesia. Por quê? Porque todos os capítulos, né, que a gente abre aqui, deixa eu mostrar para vocês. Cada capítulo tem um trecho de poesia, né, destacado, que fala que ela não criou só as poesias, como ela também retirou de alguns livros, de alguns autores daquela época. Então aí a gente tem mais referências e ainda mais autores para conhecer, explorar, etc. Já nesse livro também, tá? Não esquecendo aqui para vocês, a gente conhece Magnus Bane. A gente tem um pouquinho do Magnus aqui, tá? Inclusive até a Tessa, ela vai de acompanhante do Magnus até a casa do magistrado para tentar ali saber uma forma de derrotar esse personagem, saber os seus pontos fracos, também roubar algumas coisinhas que ela precisa lá, uns documentos, né, que ela tá precisando pegar pro instituto para eles conseguirem bolar um plano melhor, etc. Então ela vai nesse baile
nessa festa do grande magistrado, e já é ali, né, como eu comentei pra vocês, a gente já sabe quem é, e o Magnus ali, ela acompanha ela, que ela está disfarçada de uma vampira que aparece aqui na história também, e ela sente todas as necessidades dessa vampira, porque ela sente a vampira dentro dela. Seria como se fosse uma incorporação e transmutação. Além de se incorporar, também se transforma na pessoa. Então é uma coisa muito, muito diferente. Então ela sente tudo ali, o que tá acontecendo, né? Ela também consegue ler pensamentos e coisas que já passaram da vida dessa vampira. Então, assim, a história fica muito, muito, assim, intrigante, fluida até o final, sabe? Então, esse livro, eu realmente me apaixonei demais por todos os detalhes desse primeiro volume. Espero que continuemos assim no segundo, no terceiro e nos próximos da série que virão. Então, obrigada, galera, para quem tá lendo comigo livros da Cassandra, e vamos trocando muito mais figurinhas dentro do grupo. E você também está convidado, o link do Catarse está aqui embaixo para você participar do clubinho, ler com a gente, conversar, trocar ideias, enfim. E é isso, eu vou ficar por aqui. Obrigada para quem assistiu. Qualquer dúvida e qualquer coisa que vocês queiram comentar, deixem aqui nos comentários desse vídeo. E também para quem quiser me seguir e me acompanhar nas redes sociais, também tá aqui na descrição desse vídeo. E é isso, gente. Obrigada. Até o próximo vídeo. Tchau!